Sejam bem-vindos ao Conexão Núcleo VET. Numa edição especial em parceria com a AgriNews Brasil, estamos direto do espaço da Poultry Fair com o estúdio especialmente montado para fazer a transmissão dos conteúdos que foram abordados na 25ª edição do Simpósio Brasil Sul de Avicultura. Eu estou aqui na companhia de duas lindas mulheres e muito inteligentes e competentes, a professora Liris Kindlein, professora e pesquisadora. Seja bem-vinda. Obrigada, ótimo, prazer estar aqui. E com a Vivian Castilho, que é consultora em pesquisa científica. Obrigada, Vivian. Muito obrigada pelo convite. Professora, você fez a palestra sobre a questão autocontrole, condenas, teoria e prática. Ainda é um ponto crítico nas condenações de carcaça, a questão do autocontrole. Por que que isso acontece mesmo com tantos avanços em tecnologia e inspeção? Na verdade, assim, ó, a gente sempre tem uma demanda muito grande em aumento de produtividade e melhoria de qualidade. As condenações, elas são muito relacionadas a problema também de qualidade, não só de saúde pública. E hoje, cada vez mais, a gente vê que a gente tem que pensar em saúde pública, em condenações de carcaça. O que eu posso condenar ou não aproveitar para ser um alimento comestível para o ser humano, né? Até pensando em sustentabilidade. Então, é uma necessidade, sim. A gente sempre está atualizando legislações para a gente garantir o controle do perigo químico, físico e biológico, a segurança alimentar, a segurança do alimento que está sendo produzido, mas também não ter um desperdício de alimento e ter um aproveitamento deste alimento, através de diminuição de condenações que não são relacionadas à saúde pública e sim relacionadas muito mais à qualidade. E aquela matéria-prima, aquele alimento, né, a proteína animal de grande composição nutricional e de qualidade de saúde humana, ela pode virar um alimento, não necessariamente em natureza, mas ela pode virar, sim, uma proteína de qualidade para ser comestível que garanta a segurança do alimento. A questão do autocontrole, ela já vem sendo debatida há algum tempo, eu venho acompanhando. A gente pode dizer que ela ainda é vista como uma obrigação burocrática ou ela já é adotada como uma estratégia de gestão? As duas coisas, né? Na verdade, a lei, hoje o que a gente apresentou, que é uma lei que foi determinada agora em 2024, que é a lei do autocontrole, que ela institui um compartilhamento de responsabilidade do setor privado e público. Só que esse compartilhamento, a forma de atuar é através de programas de autocontrole que as empresas elas precisam estabelecer. E elas já estabelecem isso. Então, nós já temos anos com legislações que já estabelecem que as empresas precisam controlar os seus processos e os seus produtos, desde o controle da matéria-prima até o produto final. Então, a lei do autocontrole, essa atualizada de 2024, ela legisla isso. Algo que a gente já executa, mas ela legisla. E ela mostra que a forma de fiscalização e de inspeção pode ser com uma ferramenta diferente, através de verificações desses programas. Então, a tua pergunta, né, ela cabe para as duas coisas, tanto para legislar, quanto também para executar de uma forma mais sustentável e com maior agilidade dentro do processo de abate e dentro do processo produtivo. Sempre que a gente traz alguma atitude, alguma ação, alguma inovação para o setor, isso gera um monte de questionamentos, né? E o que você acaba de dizer, acho que vai um pouco contra algumas coisas que a gente ouvia sobre a questão da preocupação com o autocontrole, possibilitar uma queda na qualidade desse trabalho que é feito. Isso não existe, então, né? Não, na verdade não é, mas isso tem um paradigma muito grande entre os setores, inclusive, entre todo o setor, tanto dos médicos veterinários, quanto o setor público, quanto o privado, né? Que, na verdade, não é uma autofiscalização, é um autocontrole de processo. A fiscalização, ela continua sendo realizada pelo órgão governamental, estatal, né? E compartilha as responsabilidades para garantir esse alimento seguro. Então, nós não vamos deixar de ter as leis de controle microbiológico, as leis de controle de bem-estar, as leis de controle de processo, de controle de contaminação cruzada. Não deixam de existir essas leis. Apenas regulamenta que a empresa vai ter que se autogestar, mas a fiscalização ela não é autofiscalizada. Ela tem uma fiscalização a nível governamental.
o público do Brasil Sul, de todas as espécies, ele é muito qualificado, né? Esse assunto, pelo jeito, ele ainda gera muitos questionamentos. Como que foi o comportamento do pessoal hoje na palestra? Então, hoje tivemos várias e várias perguntas relacionadas ao tema, né, da Liris. Eu posso já fazer algumas perguntas? Claro. Então, aqui eu tenho uma pergunta. Na verdade, são duas perguntas do Daniel Bica enrolada em uma só. Né? A primeira questão é: nos benefícios da adesão à transparência dos programas de autocontrole, foi levantado sobre a dispensa na aprovação prévia para ampliação e reforma. Posso entender como prioridade na avaliação do projeto ou como livre-arbítrio nas modificações da planta? Segundo, perante o abate de risco, quem já realizou a adesão, como está sendo feito o controle do crescimento microbiano nos tanques de resfriamento? Bom, livre-arbítrio é uma palavra forte, né? Na verdade, não existe isso, né? Hoje nós temos leis que regulamentam o que é obrigatório. Por exemplo, eu ter um controle de temperatura, eu ter uma área suja e uma área limpa, eu ter processos obrigatórios dentro de uma linha de processo de abate, né? Eu preciso ter uma lavagem inicial, preciso ter uma lavagem final. Então, isso hoje já está determinado em lei, né? Então, existem várias leis complementares que determinam se eu posso fazer uma reforma, uma ampliação daquela forma que tu vai fazer. Então, não é livre-arbítrio, e sim uma desburocratização quando tu tá cumprindo essas leis, que tu vai fazer uma reforma, tu vai ampliar, tu vai mudar o fluxo, mas tu vai continuar cumprindo as leis hoje exigidas. Então, hoje é burocratizado. Hoje eu preciso abrir um processo SEI, botar documentos, ir para Brasília, ser avaliado por uma comissão que já tem uma lista de atividades para fazer. Isso demora muitas vezes um tempo hábil para essa avaliação, que não necessariamente seria necessário se eu já estou cumprindo todas as minhas leis que garantem as condições higiênico-sanitárias do processo de abate, né? Então, ela otimiza muitas vezes o uso dos recursos humanos e inclusive da máquina pública para a avaliação desses processos, né? Mas também prioriza as empresas que aderirem e tiverem adesão desse benefício da adesão do programa de autocontrole para otimizar, para ser mais rápido, para ser mais veloz, para ser mais ágil a burocratização do sistema. Então, tu não tem necessidade, muitas vezes, de fazer a reforma e ampliação dessa solicitação de projeto, porque tu já está cumprindo todas as legislações e já tem todos os documentos transparentes, legais dos programas de autocontrole. Maravilha. E quais são os principais desafios que os estabelecimentos enfrentam para a implementação dessa modernização, né? Especialmente os de menor porte, como, por exemplo, as cooperativas e as agroindústrias menores. Porque nós sabemos que demanda recurso financeiro também. Como que está sendo essa aderência? Hoje a adesão para inspeção com base em risco, que é um pouquinho diferente do que a lei do autocontrole, tá? A inspeção com base em risco é uma legislação paralela para cada uma das espécies. Então, hoje tem de suínos e de aves, para as empresas, através do autocontrole, fazerem a inspeção com base em risco. Então, hoje em suínos já tem essa adesão, em aves ainda não tem essa adesão. Por que não tem adesão? Porque ainda não tem todas as leis complementares para aderir, né? Mas em suínos hoje precisa sim uma demanda de recursos financeiros, muitas vezes para mudança de layout, para a contratação de mais pessoas, mais médicos veterinários capacitados. Então isso acaba exigindo um pouco de investimento financeiro. Mas não quer dizer que esse investimento financeiro também não tem um ROI rápido de retorno de investimento. Quando a gente pensa em pequenos, médios e grandes, também tem um valor investido nos pequenos, médios e grandes. Eu vou ter um número mais de análises para fazer, mais pessoas para verificar, monitorar e gestar, fazer essa gestão de processo, mas não inviabiliza o pequeno, médio e grande. E também é algo que tem um retorno muito rápido desse investimento. Então, quando a gente pensar em Liris, os pequenos vão ter mais dificuldade, eu acho que talvez no start de
investir, mas não que isso não se pague a um curto prazo, né? Então, eu acredito que ninguém vá ter tanta dificuldade. Independente do tamanho do estabelecimento, hoje as empresas elas já possuem todas as suas verificações, os seus monitoramentos, pensando em qualidade, em garantir qualidade do seu produto que vai ser embalado com a sua marca, né? Então, a gente já tem hoje um controle de processo e de produto estabelecido também nos pequenos, médios e grandes estabelecimentos. Ótimo. Então, para finalizar da minha parte aqui, mais uma pergunta. Gostaria de saber como fiscalizar o uso da inteligência artificial de forma a garantir legitimidade dos resultados mostrados pela própria IA? Hoje, a inteligência artificial é algo que veio para nos contribuir e ter mais praticidade, mais agilidade do processo. Ela nunca vai ser substitutiva de pessoas, né? De pessoas que olham, que visualizem, que tenham conhecimento técnico para aplicar elas. Mas a inteligência artificial já está tão rápida que é importante ter uma acurácia do processo. Então, a inteligência artificial, sim, ela pode substituir pessoas, por exemplo, fazendo uma inspeção pós-mortem de carcaças para avaliar se eu tenho uma contaminação fecal. Sim, ela pode substituir, desde que ela tenha uma acurácia, né, uma repetibilidade na sua verificação. Inclusive, nós temos desvios dos próprios seres humanos dessa avaliação, né? Então, muitas vezes a gente pode até dizer que se uma inteligência artificial hoje ela veio para nos contribuir, e ela pode, inclusive, ser mais acurada do que o próprio ser humano. Não vai substituir ele, mas ela vai agilizar, ela vai otimizar, ela vai facilitar, que hoje é o nosso progresso, né? A avicultura é um progresso, né? A avicultura é uma expansão progressista de tecnologia e de desenvolvimento e de performance, né? E quando a gente fala de ter performance, eu estou dizendo de ter mais produção, em maior quantidade, maior velocidade e maior qualidade. Então, a tecnologia veio para nos ajudar. Com certeza, obrigada. Não tem dúvida nenhuma. O processamento é de outro nível, é matemático, não tem TPM, não tem problema em casa, né? Então a apuração realmente ela é muito bem feita. Você falou sobre essa questão de progresso, eu acompanho as discussões, a nutrição e a questão de ambiência e agora essa questão da legislação, do autocontrole, da inspeção com base em risco, como é um processo vivo e rápido, né? E nunca para de se desenvolver. Existe ainda dúvidas no setor sobre, você falou muito de ROI, de retorno de investimento, existe dúvida no setor sobre o retorno, quais são os retornos do autocontrole? Sim, existe dúvida no setor ainda, né? Hoje a gente tem bastante informação, a gente tem comissão setorial juntamente com o governo para falar isso, mas obviamente como é uma coisa nova, entre aspas, né? O quanto eu vou investir, o quanto vai retornar ainda é algo duvidoso. Então hoje nós temos, por exemplo, em suínos, que já foram alguns estabelecimentos que já aderiram à inspeção com base em risco, viram que tiveram que fazer um investimento e só conseguiram ver agora o quão tempo se retornou e o quanto isso é otimizado. Obviamente que a gente sempre olha para o vizinho, né? Para ver, olha, o que aconteceu com ele, para a gente ter como um estudo de caso. Então a gente consegue visualizar também em outros países que já fizeram essas implantações e essas leis de autocontrole, como União Europeia, Estados Unidos, Canadá, que já tem. Então nós temos também como se espelhar para a gente fazer um comparativo. Mas sempre tem a dúvida, né, do que vai exatamente exigir de mim e número de pessoas no meu estabelecimento para eu fazer a adesão de uma lei de autocontrole. Liris, a gente deixou de abordar algum tema importante aqui na entrevista? Eu acho que sim. Tá? Nós, além dessa lei de autocontrole, nós temos uma outra lei em vigor que está para sair também neste momento, tem uma minuta já para isso, que faz parte disso e também tem uma repercussão muito grande hoje para o setor, né? Que é a dúvida que as pessoas têm do autofiscalizar, do autocontrolar. Então, nós temos uma outra lei em paralelo, que é a lei de credenciamento de empresas terceirizadas para fazer essa fiscalização e essa inspeção. Isso ainda, não abordei isso na palestra, mas faz muito... tem muita relação uma com a outra, né? Esta lei, ela ainda está em minuta para ser organizada, mas ela é muito similar ao que hoje o Lanagro, com os laboratórios credenciados, fazem. Então, hoje o Lanagro, o que é? É um laboratório do governo que faz as análises microbiológicas, físico-químicas dos alimentos, e como ele não tem capacidade para suprir toda a demanda de todo o território nacional,
possuem laboratórios credenciados pelo Ministério com todos os pré-requisitos mínimos exigidos para ter o mesmo tipo de análise oficial e garantir também que aquele laudo também seja oficial, né? Então, esse credenciamento dessas empresas terceirizadas de médicos veterinários vai ser do mesmo sentido. É um credenciamento de empresas privadas, mas que tenham quesitos mínimos exigidos para garantir que seja feita a mesma fiscalização e a mesma equivalência de fiscalização e inspeção do órgão público. Então, isso é ainda algo que está se trabalhando e é hoje ainda dos dilemas, digamos, né, das pessoas. Sempre quando a discussão está em início, são dilemas ainda, mas é tudo sempre na busca de melhorar os processos, garantir mais velocidade e eficiência. Miris, falar em eficiência, você aqui e a Vivian comigo, fico muito feliz quando tem mulheres tão poderosas assim, debatendo conosco. Obrigada pela participação de vocês, obrigada, Vivian. Fique ligado no canal, se inscreve no canal do Núcleo Vet, @NúcleoVet no YouTube e @AgriNewsPlay. A parceria boa aqui para trazer conteúdo de qualidade para vocês. Obrigada!